E aí pessoal, aqui é Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês, e tô gravando dessa forma para fazer um teste aí de um equipamento novo que eu comprei, que é um gravadorzinho da Sony e um microfonezinho de lapela. Então eu vou tentar gravar mais vídeos com esse tipo de equipamento. Assim eu posso simplesmente ligar o gravador, falar enquanto eu tenho um tempo, alguma coisa, principalmente para dar alguma opinião. E aí eu coloco algumas imagens aí e tal, para ilustrar o que eu tô falando. E pode ser um jeito mais fácil de eu produzir vídeos e produzir com mais frequência. Então, quero que ao final do vídeo vocês deixem uma opinião aí do que vocês acham desse tipo de formato. Beleza? Então eu estou gravando esse vídeo para falar de um comentário. Eu estava fazendo uma revisão nos comentários aqui, dando uma lida geral nos comentários que eu recebi, e encontrei um comentário de um cidadão chamado Diogo, que ele faz um relato aqui. Eu vou deixar o comentário aí na tela para vocês lerem e tal. Se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo e lêem. Eu vou fazer um breve resumo aqui. Trocando em miúdos, ele comprou uma arma, estava muito feliz com ela, comprou ela legalizada, dividiu em 10 vezes, tudo mais. Estava muito satisfeito, comprou simplesmente para proteger a família dele, não queria ostentar, nem dar uma de fodão, nem nada, só queria proteger a família. O cara tem esposa, 2 filhas e tal. Parece que é um cara que comprou essa arma com muito esforço. E ele disse que um mês depois ele conta uma história que ele foi fazer um atendimento. Eu imagino que ele trabalha com alguma coisa envolvendo serviços manuais, né, e tal. Ele foi fazer um atendimento num condomínio. Esse condomínio foi assaltado, né, no momento que ele estava chegando lá. Ele quase foi a vítima. A vítima foi uma moradora que perdeu o carro e tal. E ele ficou sabendo que tinha sido 3 assaltos já naquele mesmo dia. Daí no dia seguinte ele teve que fazer outro atendimento no mesmo condomínio e resolveu ir armado. Resolveu levar a arma dele. Estava com medo, resolveu ir armado. E voltando para casa, ele parou numa blitz, foi revistado e foi preso por porte ilegal de arma. E aí ele conta isso aí e tal. Agora ele tá com processo criminal, vai ter que pagar a arma, né, que ele teve por um mês, vai ter que pagar mais 9 meses aí, a prestação da arma que agora ele não tem mais. E está nessa situação, né, se sentindo refém da lei e dos que são fora da lei. Bom, temos aqui então mais um caso, né, de uma vítima do Estatuto do Desarmamento, uma vítima dessa lei bizarra que pega um cidadão trabalhador, honesto e transforma ele num bandido, simplesmente porque ele achou prudente proteger a própria vida, né, diante de tanta criminalidade. Ou seja, o cara é trabalhador, né, tinha todas as evidências ali na hora de que ele era um trabalhador, estava no carro da empresa, estava com o uniforme da empresa, com as ferramentas de trabalho dele, né, voltando de um atendimento com chamada, ou seja, todas as evidências de que ele é um trabalhador, que ele não é um bandido. Né, ele simplesmente tinha inclusive o caso, né, na noite anterior, onde tinha tido um assalto, onde ele quase foi a vítima. Ele achou por bem se proteger, né, proteger a própria vida, afinal de contas a vida a gente só tem uma, né, mas infelizmente caiu em uma blitz policial, né, de policiais que deveriam proteger o cidadão, né, uma instituição que deveria ser feita para isso, deveria nos dar proteção, e simplesmente foi atacado, né, teve o seu bem roubado, teve a sua liberdade infringida, foi levado para uma delegacia de polícia, sequestrado, né, para uma delegacia de polícia, onde ele teve que prestar esclarecimentos, né, vai ser vítima de um processo penal, vai ter a ficha suja, provavelmente vai perder o emprego, vai ter dificuldade de arrumar outro emprego, vai ter dificuldade de sustentar a própria família, provavelmente vai acabar comprando outra arma ilegalmente, porque ele vai precisar dessa arma, ainda mais agora, e quem sabe até, diante de todas as circunstâncias, né, de todos esses problemas na vida dele, reste para ele, como única alternativa de sustentar sua família, o crime. Né? Pode ser que a partir dessa experiência que ele teve, ele pode agora desiludir do sistema, né? Pensar, para que eu estou aqui? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou ralando? Talvez agora o crime olhe de volta para ele, né? Agora ele faz parte desse mundo. Essa lei transformou um cidadão de bem em um bandido. Isso é o que a gente vem falando, né? A gente vem falando isso aí nesses últimos tempos, né? Tem o caso do Alexandre Lima, aí que ilustrou aquela senhora, né? Toda aquela discussão que a gente vem tendo com alguns policiais que endossam essa lei, que o cidadão foi consultado em um referendo, né, deu a opinião dele, que é contra o desarmamento, e teve que engolir essa lei a seco.
É uma lei que é uma traição ao ordenamento jurídico brasileiro, né? Uma traição ao poder que deveria ser do povo. Na verdade, é uma coisa bastante comum, né? Nenhuma novidade, é simplesmente o Estado atacando o cidadão. O Estado não é feito para te proteger, o Estado não é você, o Estado não te representa. O Estado simplesmente vive do seu trabalho, né? É isso que a gente que defende a liberdade alerta, né? A função do Estado não é te representar, a função do Estado não é te proteger. A função do Estado é viver às suas custas, viver às custas do seu trabalho, né? E você não tem o direito sequer de defender a própria vida. Você é tratado pelo Estado como gado, né? O seu papel é produzir, trabalhar e recolher os impostos, né? Pagar os impostos a eles para que eles vivam do seu trabalho. E você não pode ter uma arma para você não resistir a esse sistema criminoso de poder onde você é realmente tratado como uma vaca leiteira, né? E não como parte do poder, né? É assim que a gente vive no Brasil. O Brasil hoje é nada mais nada menos que um grande curral onde o cidadão é uma vaca leiteira. Então, é uma situação muito triste. Eu fico pensando quantos casos desses, né, não tem por aí, né, da lei. Essa lei basicamente só é usada para isso, para atacar o cidadão. Você não vê bandido tendo problema com isso, né? Porque afinal de contas, ter um processo criminal, ter a ficha suja, só é um problema para quem é um cidadão de bem, trabalhador. Para o bandido, ter a ficha suja, ter passagens pela polícia é currículo. Então ele não se importa nem um pouco com isso. Para ele vai ser preso, ele vai cometer um crime, vai ser preso, vai ficar um tempinho ali preso, talvez algumas horas, talvez alguns dias, depois ele vai ser solto. Enquanto ele não for morto ou preso para sempre, ele vai continuar cometendo os crimes dele. Já o cidadão trabalhador vai ficar sempre refém dos dois lados, como ele diz, né? Ele tem toda a razão de dizer isso. Me sinto refém da lei e dos que são fora da lei. Então os bandidos nos prendem de um lado, nos atacam de um lado, nos oprimem de um lado, e a lei, o Estado, nos oprime do outro, né? E o cidadão fica aí, no meio, esmagado, sem direito de exercer o poder, sem direito de defender a própria vida, né? Para o Estado, a sua vida não é importante, você é só um número, você é só uma estatística, né? Para você, a sua vida é a única coisa que você tem. Você não vai ter outra, né? Não tem continue. Se você for morto por um bandido, acabou a sua vida, acabou a vida da sua família. E para o Estado, ele vai colocar lá você, mais um número lá, mais uma estatística, e um abraço, continua. Afinal de contas, os caras que estão no poder têm segurança, vivem trancafiados, né, com todos os luxos e mordomias dos condomínios fechados, com segurança particular, eles têm direito a comprar suas próprias armas, né, ele tem todo o aparato estatal para atendê-lo. E você, cidadão, está à própria sorte e sem o direito de exercer a sua própria segurança. É isso aí, eu queria saber a opinião de vocês, eu queria que vocês fizessem vídeos resposta, eu queria receber comentários aí. Se tiverem policiais me assistindo, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês também, diante dessa reflexão toda. Eu quero ouvir opiniões aí, quero levantar opiniões, quero levantar um debate aí com esse vídeo. Isso aí, então aqui foi o Diário do Atirador e até a próxima, pessoal.